Antes de conhecer a Fazenda, eu conheci o Movimentos Focolares. Quer dizer, conheci a Fazenda porque vim aqui, fiz um estágio, mas não tinha me encantado por essa vida. E depois conheci o Movimentos Focolares, eu vou dizer daqui a pouquinho. Esse movimento que a gente está falando, Movimentos Focolares, tem um nome também que é o Carisma da Unidade. Espalhado em mais de 180 países do mundo inteiro. 180 países do mundo inteiro. Mas como é que começou toda essa história? Aqui com certeza tem alguém que já teve que fugir às pressas de alguma coisa, de alguma situação, que teve que se esconder. Não é assim? Entre vocês tem, você sabe quem é, né? Quem teve que correr, quem teve que se esconder, quem teve que fugir. E quando tem que fugir muito rápido, dá para carregar muita coisa? Não dá para carregar muita coisa não, né? Pois é, na Segunda Guerra, as bombas caíam por cima da cidade de Trento e haviam porões de casas que foram escolhidos como abrigo antibombas. E Chiara Lubich, com as suas companheiras, corriam para esse abrigo e, como tinham que correr às pressas, dava somente para carregar o livrinho do Evangelho, que elas liam à luz da vela. E lendo o livrinho do Evangelho, naquele tempo, Segunda Guerra, começaram a encontrar frases que foram mexendo com a vida delas, frases que mexeram com a vida delas. Por exemplo, uma frase que mexeu, que foi a mesma que mexeu com o Nelson, com o Antônio, né, na Fazenda, foi: tudo que você fizer ao outro dos meus irmãos foi a mim que você fez. Ah, então Jesus é aquela senhora que precisa de ajuda na hora de correr, porque ela não consegue correr. É aquela viúva que tem muitos filhos e a gente tem que ajudar os filhos. É aquele doente que está precisando de ajuda agora e também precisa ser levado para o abrigo antibombas. É aquela pessoa que está com fome agora e que eu posso repartir minha comida. E entenderam que Jesus era o outro, estava no outro. Ótimo. Depois começaram a perceber que haviam outras palavras e que o Evangelho não era só para fazer reflexão. Não era só para sermão de missa. Que o Evangelho era para ser colocado em prática. Que o Evangelho era para ser colocado em prática. E no meio das bombas ocorreu uma outra experiência. Alguém de vocês já teve que dormir ao relento? Olhando para o céu sem ter nada para cobrir a cabeça, ou na rua, ou sem ter onde ficar realmente? Alguém já fez experiência ou de acampamento, ou porque não tinha condições, ou porque estava na rua? Já fez a experiência de dormir ao relento? Num desses dias, uma das bombas caiu por cima da casa de Chiara Lubich. E a sua casa foi destruída. Quando saiu do abrigo antibombas, encontrou a casa, o resto da casa, que não existia mais. E à noite, ela deitada na grama com os pais de uma certa idade, os pais deitados com ela na grama, porque não tinha mais lugar para se abrigar. Ela olhava para as estrelas entre lágrimas e via o brilho das estrelas misturado com suas lágrimas. E o que levava Chiara a chorar? Ela havia feito uma promessa a Deus. Acontecesse o que acontecesse, ela não abandonaria suas companheiras, ela não sairia da cidade de Trento. Pela manhã, ela teve que colocar a mochila nas costas do pai de idade, nas costas encurvadas da mãe, que iam agora sair para as montanhas, porque ali não podiam mais ficar. E ela teve que se despedir dos dois, porque os dois iam sozinhos. A mãe era cristã e o pai tinha experiência no socialismo, ou seja, ligado ao ateísmo, né? A mãe, que ela esperou, a minha mãe vai me entender, a mãe disse: você é uma pessoa cruel. Você abandona a gente. O pai, que ela esperou que não fosse entender, disse para ela: minha filha, eu te entendo e te abençoo. E quando ela se voltou para a cidade, tendo despedido dos pais, no meio do caminho veio uma mulher gritando, chorando, e se abraçou com ela no meio da rua, dizendo: na minha casa morreram 4. E ela entendeu que a vocação dela era abraçar toda a dor da humanidade.
E onde houvesse dor, ali era o lugar que ela deveria estar. Pois é, assim nascia a primeira experiência de um movimento que nasceu embaixo das bombas, que nasceu na guerra, que nasceu onde tudo faltava, mas não faltou uma coisa, não faltou gente que queria viver a palavra. Você recebe todo mês a palavra de vida, não é? Nas fazendas. Você tem a palavra de vida diária e tem aquela palavra do mês de Chiara Lubick que a gente medita nas fazendas, que as famílias recebem. Hoje é fácil receber aquele folhetinho nas mãos, né? Mas você imagina que aquela experiência começou no meio da fome, no meio da guerra, no meio de uma situação onde tudo gritava que era para não amar. Mas um grupo de jovens dizia: nós acreditamos no amor. Nós acreditamos no amor. É uma situação parecida com aquela de uma mãe e de um pai, quando os filhos estão na droga, e mesmo assim ela diz: eu acredito. E mesmo quando ninguém mais acredita, ela acredita. Imagina agora a experiência delas numa situação que tudo dizia é para não acreditar. Mas elas acreditaram. Terminada a guerra, o grupo se reuniu em volta delas e era um grupo numeroso. E começou a crescer esse grupo. 200, 300, 500, passava de 1000. Alguma coisa estava acontecendo diferente naquela cidade. Certo dia, Chiara estava falando e escutavam a Chiara 2 pastores evangélicos. Quando Chiara terminou de falar, disseram a Chiara: você tem que vir às nossas igrejas. Você tem que falar para os nossos fiéis. Você tem que ir lá falar onde a gente está. E assim a experiência do Focolare entrou dentro de igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas. Hoje são mais de 300 igrejas evangélicas que vivem a palavra de vida que Chiara medita, aquelas que nós recebemos na fazenda, que fazem parte também do movimento dos Focolares, que atua junto. E não só os evangélicos entraram. Um dia também chegou um budista, um monge budista que era grande na hierarquia deles. E chegando numa cidadezinha que era do movimento dos Focolares, uma Mariápolis, cidade de Maria, uma cidade do movimento, ficou tão encantado com a experiência que, voltando para o seu país, convidou aquele que era o seu superior budista para ir também à Itália para conhecer. E voltando, decidiram, junto com os católicos, com os cristãos do local, fundar uma cidadezinha entre budistas e cristãos que viveriam juntos a experiência da palavra. Depois, nos Estados Unidos, existe uma mesquita muçulmana, que é a mesquita de Malcolm X. Malcolm X foi um líder revolucionário, um homem surpreendente, mas o bairro onde tem essa mesquita é um bairro onde está só a população negra. E os muçulmanos que se encontram ali são muçulmanos afrodescendentes que estão ali naquela região. Nessa mesquita, nenhum branco falou. Nenhuma mulher falou. E nenhum cristão nunca falou. E essa Chiara Lubick, mulher branca e católica, foi convidada para falar nessa mesquita. E assim também os muçulmanos começaram a fazer parte desse movimento. Existe até um grupo que não acredita em Deus, mas acredita na proposta de amar os outros, que faz parte do movimento dos Focolares, chamado Homens e Mulheres de Boa Vontade. Para você ver que é uma experiência que nasceu debaixo das bombas, mas ultrapassou barreiras, ultrapassou uma série de coisas que as pessoas tinham na cabeça, porque é a prática da palavra. Tá bom, na fazenda isso vem como? Que dia na tua fazenda faz a troca, a comunhão de experiências? Quarta-feira. Tem outra fazenda que faz outro dia? É tudo na quarta-feira, né? Então, na quarta-feira, você senta ali para fazer a comunhão de experiências. As fazendas masculinas falam troca de experiências, né? Eu prefiro o termo comunhão de experiências, que troca parece que é uma coisa que você está... E troca na fazenda é proibido, né? Então, é a comunhão de experiências, que as meninas usam esse termo, que eu acho mais adequado para a gente. Na quarta-feira você vai fazer a comunhão de experiência e agora você sabe a história de onde começou isso daqui. Começou da vida daquelas meninas embaixo das bombas lá,
que decidiram que deveriam viver a palavra e deveriam colocar a experiência em comum, porque não se acende uma lâmpada para se esconder, e o Evangelho diz que as pessoas, vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Tá bom, aí chega na quarta-feira, você bacana, chega lá para contar a experiência e começa lá um negocinho de, meu Deus, o que foi que eu vivi? Ei, coordenador, lê aquela folha de novo para nós. Aí ele começa a ler palavra assim, rapaz, o que eu encaixo aqui? O que eu encaixo aqui? O que eu encaixo aqui? Rapaz, o que foi que será que eu vivi? Não, esses dias eu limpei lá o lixo. Eu limpei o lixo. Rapaz, que palavra que eu coloco em cima? Que palavra que eu coloco em cima? A palavra amar sempre. Peraí, então. Amar sempre. A palavra que eu vivi foi amar sempre esses dias. Filho, você está enrolando. A proposta da experiência que nasceu lá era da vida concreta da palavra que deu frutos. Dai-vos será dado. Aquelas meninas, depois da guerra, não tinham nada para comer, tinham um ovo. Davam um ovo para o mendigo que pedia e chegava uma dúzia de ovos. Dava uma fruta e experimentavam, chegar depois caixa de frutas. Experimentavam dar o último dinheiro que tinha para comprar o que precisavam e receber depois alguém que deixou uma herança e que entregava lá uma quantidade de dinheiro. Fizeram essa experiência, dai-vos será dado. Ou aquela experiência de Kiara, que encontrou um pobre que estava descalço, e ele precisava de um par de sapatos 42, ela vai na igreja, se ajoelha e diz, Jesus, eu preciso de um par de sapatos 42 para você, naquele pobre. E quando sai da porta da igreja, uma amiga dela vem com uma caixa e diz, escuta, eu tenho algumas coisas em casa para doar. Você conhece alguém que está precisando? E entregou para ela em cima uma caixinha com um par de sapatos número 42. Então, experiências concretas que nasciam da vida da palavra. E a Fazenda adotou isso aqui, porque a Fazenda nasceu dessa experiência. Essa troca de experiência, comunhão de experiência que tem na Fazenda, nasce dessa proposta concreta. E a Fazenda nasceu, a primeira palavra que o Nelson apresentou para você, né, Antônio? Tudo aquilo que você fizer a um desses irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeste. E a esquina começou a mudar de endereço, porque você fez aquela experiência de a menina lá do abacate, que você foi atrás do abacate que ela estava tanto querendo, porque queria viver a palavra. E não tinha nem nada a ver com a situação. Ali começou toda uma mudança, porque era a vida da palavra. O Antônio, quando se encontrou com o Nelson, não tinha uma fazenda para ter coordenador em cima dizendo para ele o que fazer. Tinha a casa dele e tinha os encontros do movimento focolar que participava com o Nelson, e ali ele contava a experiência da palavra. E a Fazenda nasceu assim. A Fazenda nasceu dessa proposta. Então, filho, deixe de enrolação quando chega na quarta-feira. Deixe de enrolação e começar a inventar coisas. Minha experiência de hoje é que eu acordei às 6, 6h30 eu rezei o terço, às 7h15 eu tomei café, às 8 horas eu fui trabalhar. Isso é relatório, né? É relatório do dia, né? Isso aqui não é troca de experiência, né? Isso aqui não é comunhão de experiência, né? Também não é comunhão de experiência, aquele negócio que você fala, tem um irmão aqui com quem eu não estou bem, mas aí eu vi que ele precisava de lavar uma roupa, e eu pensei, eu vou amar esse ordinário agora. A experiência da palavra é sempre algo concreto, e nós recebemos dali. Outra coisa que recebemos do movimentos focolares é a comunhão de almas. Comunhão de almas. Entre as primeiras, entre o primeiro grupo, elas partilhavam os dons que Deus colocava no coração delas, por causa daquela experiência. Elas partilhavam o que estava mudando dentro delas. Elas partilhavam o que Deus estava fazendo na vida delas. E na Fazenda temos a mesma proposta. Temos a mesma proposta. Há um tempo atrás, eu acho que graças a Deus acabou, começou uma mania nas fazendas que era assim, ó. Boa noite, família. Minha alma é o seguinte, na espiritualidade, estou assim, no trabalho eu estou assim, e na convivência eu estou assim. Amém. Isso não é comunhão de alma. Comunhão de alma não é sobre critério agora que eu tenho que reduzir. Comunhão de alma eu falo das graças de Deus dentro de mim. Posso até falar do trabalho, posso até falar da convivência, posso até falar da espiritualidade, mas não é nesse esqueminha. Agora, o pior esqueminha ainda de comunhão de almas é o esqueminha das porcentagens, né?
A minha alma está 72% bem e 28% mal. Rapaz, eu queria saber onde é que acham essas estatísticas para medir, porque até eu não sei de onde tira esse negócio. É a partilha da tua alma. Nós recebemos, é um dos instrumentos que recebemos do Movimentos Focolares, e nós colocamos em prática na fazenda, porque realmente é algo nosso, é algo que combina com a nossa vida. Outra coisa que fazemos, colocamos em comum. Colocamos em comum. Na fazenda é pedido para colocar em comum o chocolate, o doce, as coisas que vêm, né? Isso é pedido para colocar em comum, né? Eu já percebi que uma casa que começa a negligenciar no comum, daqui a pouco começa a virar uma porcaria a casa. Daqui a pouco começa a não se entender, começa a perder a alegria, começa a acontecer algumas coisinhas que ninguém entende. Vai atrás e veja como é que está o comum da casa, se está acontecendo. Não, mas a gente não coloca porque o nosso coordenador ele come as coisas nossas escondidas. Então, dá um jeito. Mas o comum é uma prática dos primeiros cristãos. E no movimento nós recebemos a mesma proposta, que não é possível viver na mesma casa. O meu comum ele fica no meu guarda-roupa. Não, isso não é comum. Isso é teu egoísmo. Antigamente, até se mandava de volta para casa quem não queria colocar o comum, né? Quantas vezes eu lembro que, quando morava aqui no centro, quando morava nas Pedrinhas, que chamava a pessoa e dizia, escuta, e o comum? Não, eu não coloco em comum. Posso ficar com ele? Posso ficar? Pode, na tua casa. Na fazenda, não. Aqui a proposta é outra. Porque aí você vence o egoísmo. Quem não é capaz de vencer o egoísmo não vai vencer droga não, viu, filho? E no movimento nós recebemos essa graça daquilo que é colocado em comum. Recebemos outra graça, que tem o nome de Jesus abandonado. Um dia, Chiara estava com uma das suas primeiras companheiras. Essa companheira de Chiara havia cuidado de uma senhora que tinha feridas nos pés. E as feridas dos pés dessa senhora contaminaram o rosto de Dori. E ela pegou a ferida no rosto, de forma que ela não podia mais sair de casa. O padre ia levar a comunhão para ela na casa dela. E numa dessas vezes, ele chegou para Chiara, o padre, e perguntou, Chiara, você sabe qual foi o momento em que Jesus mais sofreu? Ela disse, dizem que foi quando no Horto das Oliveiras ele suou sangue, né? Então, ele disse, olha, eu acho que não. Eu penso que o momento que Jesus mais sofreu foi quando ele gritou, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aquilo mexeu com Chiara. E ela tomou uma decisão. Se aquele foi o momento em que Jesus mais sofreu, é esse momento que eu quero para a minha vida. E começou a chamar esse Jesus da cruz, do abandono, de esposo. Ele é o meu marido, eu me casei com ele. E ela dizia, eu tenho um só esposo sobre a terra, Jesus abandonado, crucificado e abandonado. Ótimo. A fazenda recebeu também da espiritualidade essa graça de Jesus abandonado. Jesus abandonado não é o teu colega que está do lado lá, que você olha para ele e diz assim, não vou dar nem bola para você, porque para mim você é um Jesus abandonado, viu? Isso aqui não é ver Jesus abandonado, não. Jesus abandonado é uma pessoa concreta. É uma pessoa concreta? E é o Jesus da cruz? Agora, como é que eu encontro Jesus abandonado no dia a dia, na experiência da fazenda? Todos os dias são bonzinhos, sem dificuldade? A gente está feliz todo dia? Tem dia que a gente acorda mal? Tem dia que a gente recebe notícia ruim? Tem dia que tem alguém que atormenta a gente? Não olha para os lados, não olha para os lados. Mas tem. A gente sabe que tem dia que nem tudo dá certo, tem notícias que chegam que não gostaríamos, tem sentimentos que vêm. Olha, gente, eu na minha infância, eu fui de igreja evangélica. O meu pai é pastor de uma igreja evangélica.
e convivi muito com grupos evangélicos. Mas também na Igreja Católica eu vi grupos que tinham alguns discursos, como também algumas igrejas evangélicas e alguns grupos católicos. E é um discurso que é estranho. Sabe qual é o discurso? É esse daqui, ó. A tua cabeça está doendo, é o diabo que entrou na tua cabeça. Deu alguma coisa errada na tua vida, foi o diabo que entrou na sua vida. Isso aqui não é o discurso do cristão. Isso aqui não é a fé do cristão. A fé do cristão diz, chegou o sofrimento. Jesus, é você que está aqui comigo. Chegou uma dor. Jesus, é você que está aqui comigo. Daí, dizer que é Jesus ainda é uma coisa. O outro passo que é mais difícil. O outro passo é dizer para ele, eu quero você nessa dor. Eu quero você nessa dor. Jesus, eu quero você... Mas diga uma coisa, filho, diga uma coisa, minha filha. Você está apaixonada por alguém, você está apaixonado por alguém e quer encontrar essa pessoa sempre. Quando essa pessoa chega, se você é uma pessoa apaixonada, você fica mal de encontrar a pessoa por quem você está apaixonado? Não, né? Sabe quando é que você fica mal? Quando você fez algo para ferir aquela pessoa. Aí você fica mal. Quando você ama uma pessoa e encontra com ela, você fica feliz. Você só fica mal quando você fez algo para ferir essa pessoa. Com Jesus é a mesma coisa. Jesus abandonado, quando se apresenta na dor, e não venha dizer assim, olha, me ame concretamente porque eu agora sou um Jesus abandonado. Isso aqui é manipulação, viu? É manipulação. Na dor eu abraço Jesus. Então, Jesus, nessa dor está você, eu quero você que está nessa dor. Agora, guarda uma coisa, gente. Cristão não é aquele que gosta de sofrer. Nós amamos aquele que está além do sofrimento, que está além da dor. Quem gosta de sofrer é alguém que é doente. Mas o cristão não é aquele que gosta de sofrer, mas é aquele que quer encontrar aquele que vai além da dor, que é Jesus. E abraça esse Jesus. Eu me lembro que no nosso encontro lá em Fortaleza, né, chegou um dia que nós fizemos uma proposta, né, que depois que na missa, entre nós, íamos fazer um pacto. E esse pacto consistia no seguinte, depois de uma meditação de um bispo, o pacto consistia no seguinte, entre nós padres fizemos juntos, o pacto de abraçar Jesus abandonado. Então o pacto era esse. Pela manhã dizer, Jesus, eu estou te esperando e sei que você vai vir em alguma dor. Eu estou te esperando. Na hora que ele chegar, na dor, na dificuldade, reconhecer, é Jesus que está aqui. Em seguida, dar um nome para ele. E depois fazer festa. Olha, os 4 pontos. De manhã cedo dizer, Jesus, eu sei que você vem me visitar hoje e eu estou te esperando. E durante o dia chegou aquela carta com aquela notícia. Ou naquele dia chegou alguém que me disse alguma coisa que eu não gostei. Ou naquele dia me veio na recordação algo da minha vida que não foi bom e eu comecei de novo a pensar naquilo. Ou me chegou uma tentação, ou me chegou uma dificuldade, ou algo que eu não consegui fazer, ou tinha tanto trabalho que aquilo me incomodou. Ah, é você que está aqui. É você que chegou. Reconhecer Jesus. E dar um nome. É Jesus, notícia ruim. É Jesus, uma dor. É Jesus, ofensa que eu recebi. É Jesus, erro do passado. É Jesus, algo físico que eu estou sentindo. É Jesus, muito trabalho que tenho. Eu dou um nome. E faço festa. Sabe o que é fazer festa? Ah, então, agora eu reconheci que é você que eu faço agora. Eu vou ligar para aquela pessoa que está precisando de uma palavra. Eu vou lavar aquela louça para o outro. Eu vou ali limpar aquela casa para aquela pessoa ali. Eu vou agora reconciliar com aquela outra pessoa. Eu faço um ato de amor. Isso é festa para Jesus. Então, os 4 pontos. Esperar por Jesus, reconhecer Jesus, dar um nome a Jesus e fazer festa para Jesus. Os 4 pontos. Esperar por Jesus, reconhecer Jesus na hora que chega, dar um nome para Jesus e fazer festa. Eu vou repetir para você, se você quer depois levar isso aqui para você e para frente,
Se você quer levar, eu vou repetir mais umas 2, 3 vezes. Se alguém não quer, tá bom, fica à vontade. Mas de manhã dizer, Jesus, estou te esperando. Esperar por Jesus. Segundo, reconhecer Jesus quando ele chega. Dar um nome para Jesus. E fazer festa para Jesus. Pela última vez. Pela última vez. Esperar por Jesus. Reconhecer Jesus. Dar um nome para Jesus. Fazer festa para Jesus. O nosso tripé da fazenda, espiritualidade, trabalho e convivência, nasceu desse aspecto de vida que recebemos do Movimentos Focolares. Onde está presente Jesus, onde está presente a vida da palavra, onde está presente a vida de partilha, a vida do trabalho, tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Depois eu sinto que foi uma graça de Deus que esse carisma tenha chegado para a humanidade. Você talvez, quando entrou para a fazenda, lá no Acre, tem quantos na fazenda? Lá no Acre, tem quantos? Na fazenda tem 8. E na outra? 9. Em Manaus tem quantos? 100, 120. Tá bom. Tem outra fazenda que tem 10, tem 15. Qual é? São Gabriel da Cachoeira. Tá bom. Você, quando entrou lá e se encontrou com outros 10, com outros 20, com outros 100, você imaginou, essa proposta é só aqui dentro, né? Aí logo você soube que não. Tem fazendas espalhadas pelos lugares do mundo, são 90 fazendas quase. Então tem mais 3 mil vivendo isso e mais de 20 mil já viveram isso. Mas parece muito pouco, né? Então deixa eu te dizer que no mundo inteiro, mais de 6 milhões de pessoas partilham dessa mesma espiritualidade que nós partilhamos. E no teu caso, em particular, se encaixou com a vida de recuperação, porque a palavra recupera. Jesus abandonado, ele recupera. A vida de unidade recupera. É um carisma que recupera. E esse carisma se juntou com o carisma franciscano. Tem uma pequena história. É uma história muito bonita, que fui eu que inventei. Ela não deixa de ser bonita. Porque, E no final você vai entender por que ela é bonita. E nessa história tem um artista. E esse artista começou a preparar uma obra de arte, um vaso muito bonito, que era a sua obra-prima. E como esse artista caprichou para fazer esse vaso. E depois que estava pronto, apresentou o vaso e todos admiraram. E disseram, como é bonito esse vaso. Que coisa bonita você fez. Mas aconteceu que depois de um tempo, essa obra de arte, esse vaso, tomou a decisão de que deveria sair dali onde estava, porque disse, não, ele me prendeu aqui, eu quero sair para conhecer outras coisas. E esse vaso, então, decidiu sair de onde estava e começou a andar pela rua. O problema é que logo veio chuva, lama, vento, sol, chuva de novo. Foi jogado para o lado porque não era mais reconhecido na sua beleza. E foi se quebrando e perdendo pedacinhos. E um dia, num canto, já não se reconhecia mais, e os outros também não reconheciam mais, não dava mais importância. Ele começou a gritar pelo artista, e o artista passando, olhou e reconheceu, é minha obra de arte. E levou de novo para o seu ateliê. E lá, colocou em cima de um tripé bonito, e começou de novo a colar, caquinho por caquinho, pedaço por pedaço, parte por parte. E o vaso ficou pronto de novo. Quando o vaso se viu de novo, todo emendado,
pensou, eu estou inteiro, mas agora eu estou feio. E olhou todas as rachaduras emendadas e pensou, não tenho mais beleza? Olha quantas rachaduras ficaram. O vaso só não tinha percebido uma coisa, que o artista, para colar cada pedacinho, fez liga com o seu próprio sangue. E na hora que chegava o sol, naquela obra de arte, onde ele batia, das emendas saía uma luz. E quem olhava para o vaso dizia, mas é muito mais bonito que antes. E se admirava com a beleza que o vaso tinha ganho depois que foi emendado com o sangue do artista. Essa obra de arte é você. Essa obra de arte é você. Que mesmo muitas vezes tendo se arrebentado em muitas coisas, foi colocado por Deus em cima desse tripé aqui da fazenda. E ele foi emendando pedacinho por pedacinho de você, ou está emendando ainda, ou está colando ainda, e ele pagou com o preço da cruz, para você se recompor. E do teu passado hoje, o que sai não é mais coisa feia não, Fer. Onde Deus tocou no teu passado, o que sai agora é luz para os outros. E quando você contar do teu passado, quando você contar da tua história, iluminado pela luz desse carisma que você recebeu, o que os outros vão ver é luz, não é outra coisa. E quem te conheceu e te encontrar vai dizer, você é muito melhor do que antes. Menina, você está muito mais bela que antes. Filho, você é muito melhor do que antes. Escutei de um pai, a história de um pai e de um filho aqui. Esse filho morou na rua, se recuperou conosco. Voltou para casa, trabalha hoje numa editora católica aqui, a editora Santuário, leva o GEV para frente. O pai foi para o hospital, e na hora que o pai acordou do coma, a primeira pessoa de tantos filhos que o pai chamou foi por aquele. E quando reconheceu o filho e olhou para o filho, disse, meu filho, você depois da fazenda é muito melhor até do que o filho que eu tive na infância, do que você era na infância. O filho que você é hoje, nem sem a droga você nunca foi. Eu agradeço pela vida que você tem. Então, Deus quis dar um carisma para nós. Através do carisma da unidade e do carisma franciscano, nasceu o carisma da esperança. E nesse carisma da esperança, tem um brilho de Deus que sai do teu passado, da tua história, para iluminar a humanidade inteira. E esse brilho hoje pode chegar lá na África, pode chegar nas Filipinas, pode chegar na Rússia, pode chegar a Portugal, pode chegar lá no sul do Brasil, pode chegar em São Gabriel da Cachoeira, pode chegar no Acre, pode chegar no Pará, pode chegar, porque é a luz que vem de Deus que sai de você.